Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro que não me importo com a crença de outras pessoas, desde que essas crenças não causem prejuízos a estas ou a outros, e não me refiro apenas a crenças religiosas. Sei que os argumentos apresentados pelo pastor ao qual respondo não correspondem aos da maioria dos teístas que conheço e provavelmente não correspondem também aos da maioria das pessoas que assistirão esse vídeo. Um aviso importante aos amigos nerds, geeks, engenheiros e físicos. Evitem ingerir alimentos ou bebidas durante esse vídeo e mantenham líquidos afastados de seus aparelhos até o final deste. O motivo ficará claro em breve. Para manter a fidelidade ao vídeo original, os únicos cortes que serão feitos no mesmo vão ser para dividir as 7 perguntas de forma que eu possa responder a elas de uma forma que não mate ninguém de tédio. Aconselho vocês a verem os vídeos Um Bully, um Dragão e um Ateu antes desse, caso ainda não tenham feito, pois nesses vídeos eu tratei das definições de muitos dos termos que serão usados nesse vídeo, facilitando assim a nossa comunicação. Quem são os psicéticos? Fábio é um psicólogo clínico e Samis é um psicólogo organizacional. E ambos estão dispostos a aplicar ceticismo, ciência e raciocínio crítico aos diversos temas que inquietam a humanidade. Olá pessoal, algo me diz que argumentos não serão suficientes para lidarmos com todo o proselitismo desse vídeo. Então, pela primeira vez na história do YouTube, vou realizar na frente de todos vocês o ritual de convocação mais secreto do culto dos cientistas céticos. Para fazer tal ritual é necessário algum livro com saber científico. Nesse caso usarei meu CID-10. E de preferência que o praticante esteja vestindo as vestes sagradas do culto, também conhecidas como jaleco de laboratório. Mas o meu está lavando, então vamos em frente assim mesmo e torcer para dar certo. Antigos espíritos da ciência, Curie, Darwin, Einstein, Freud, Jenner, Jung, Lavoisier, Newton, Pasteur, Pavlov, Sagan e Skinner, cagam das profundezas do vácuo a toda a poderosa galinha esférica. Vamos dar boas-vindas à nossa amiguinha emplumada e esférica. Estaremos contando com seu apoio moral durante esse vídeo. Agora que estamos preparados, vamos à primeira pergunta. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Perguntas. Hoje com o tema As 7 perguntas que um ateu precisa responder. Olá, querido amigo do Está Escrito. Estamos dando continuidade à série As 7 Perguntas. São 7 programas e cada um desses programas contém 7 perguntas relevantes a grupos específicos de pessoas. No programa de hoje, vamos apresentar 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Um dia, quando você encontrar um agnóstico ou talvez um ateu de verdade, pergunte a ele: se a origem do universo é o Big Bang, responda: o que explodiu, como explodiu e como os elementos que explodiram surgiram. Resumindo, qual é a causa primeira do universo? Querido, você precisa entender uma coisa. Quando um cientista refere-se à teoria do Big Bang, ele está falando do evento.
Ele se refere à descrição do efeito da suposta explosão. A teoria, veja, não é ciência, a teoria do Big Bang não explica o que explodiu. Ou seja, que material explodiu, por que explodiu, o que havia antes da explosão, nada disso é explicado. Nem sequer tentam explicar. É apenas o evento que é citado como uma suposição. Agora, as causas para que aquilo pudesse acontecer é completamente desprezado por aqueles que dizem fazer ciência. Será que tudo que vemos, ouvimos, falamos, saboreamos, sentimos, são apenas o resultado dessa grande explosão? Você acredita mesmo que, por exemplo, os cantos das baleias lá no coração do Pacífico são o resultado de uma explosão? Você acredita que o Big Bang é o criador dos multissabores de uma salada de frutas? Acredita que todo o processo da consciência humana se originou de uma explosão completamente sem consciência? No criacionismo, a causa primeira é Deus, e não uma explosão. Enquanto que no evolucionismo surge o primeiro contrassenso, porque foi a primeira explosão que surgiu alguma coisa boa e não destruiu, porque todas as explosões destroem. Essa explosão não, essa explosão cria. Isso é um absurdo. Veja, não apenas cria, mas cria matéria com capacidade de se evoluir por si mesma, a ponto inclusive de quebrar uma outra lei científica, de que vida gera vida e vida gera vida semelhante. Pode até parecer um pouco simplista da minha parte, eu não sou nenhum cientista, minha formação acadêmica é teológica e não biológica, química ou física, mas me responda, é possível haver uma pintura sem um pintor? Uma escultura sem escultor? Olhando para a natureza, é possível imaginar criatura sem criador? Já posso imaginar que você, talvez um pouco mais cético, agnóstico, talvez você com um ateu convicto, radical, talvez você esteja pensando e até mesmo argumentando comigo enquanto assiste esse programa. Sabe, você pode pensar assim, né? Mas pelo seu raciocínio, quem criou Deus? Deus é a causa primeira, mas quem criou Deus? Bom, ele também tem que ter uma origem. A minha resposta pode até ser simplória, mas se Deus é o Criador, então ele é Deus, não é criatura. Se ele tivesse sido criado por alguma coisa, ele seria uma criatura e não um criador. E é exatamente isso que está escrito em João, no capítulo 1, no verso 3. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é a causa primeira. Deus sempre existiu, ele é eterno, ele não tem princípio e também não terá fim. Nós acreditamos isso pela fé. Agora, a teoria da evolução, ela parte de uma fé ainda muito maior. Porque eu e você que somos cristãos acreditamos de fato que um ser inteligente nos criou. Nós não conseguimos explicar a origem de Deus. Agora, você criar uma teoria que uma explosão que sempre destrói, agora passa a criar matéria capaz de se evoluir sozinha, produzir vida. Gente, precisa de muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Com relação à Bíblia, o dogma cristão ser indispensável, eu discordo, mas falar disso agora prolongaria demasiadamente esse vídeo. Camarada, antes de responder suas perguntas, preciso deixar claro que teoria científica é o grau máximo que uma ideia pode alcançar em ciência. Deixe-me explicar. Quando um cientista se depara com algum fenômeno sem explicação, ele começa por observar e coletar informações. Depois de um tempo, quando este tem informações suficientes, ele começa a conjecturar a respeito. E tenta com essas primeiras informações elaborar um modelo que explique o ocorrido. Essa primeira explicação nós cientistas chamamos de hipótese científica. Então esse cientista formula um experimento que possa refutar ou confirmar sua ideia inicial. Aplica tal experimento e publica os resultados. Mesmo resultados negativos, ou seja, refutando a hipótese, são importantes e devem ser publicados. Estes resultados então são revistos por outros cientistas pelo mundo todo. Estes outros cientistas então refazem os testes e tentam encontrar erros e falhas de metodologia.
Se o modelo proposto for correto em explicar o fenômeno e nenhuma falha ou erro for encontrado, então esse modelo se torna uma teoria científica. Então, quando você fala que teoria não é ciência, você está demonstrando ignorância sobre o básico do método científico, que acabei de explicar. O que para alguém que supostamente tem formação em ensino superior é no mínimo estranho, uma vez que trabalhos acadêmicos costumam exigir alguma metodologia de pesquisa. Mas quem sabe no curso de teologia as coisas sejam diferentes. Outra possibilidade é de que está sendo intencionalmente desonesto, que acredito ser a mais plausível. Mais uma coisa sobre como funciona a comunidade científica. Nada dá mais status a um pesquisador que derrubar uma ideia aceita atualmente. Derrubar as teorias da relatividade, geral e específica, teoria sintética da evolução, teoria da gravitação ou qualquer outra resultaria em renome mundial instantâneo, fundos para pesquisa por anos, prêmios internacionais de alto prestígio como o Nobel, por exemplo. Ou seja, é o sonho de qualquer cientista. Antes que fale, mas a gravidade é uma lei. Vou dar uma explicação rápida sobre a diferença entre teoria e lei em ciência. A lei científica é uma generalização baseada em observações e que descreve um comportamento, enquanto uma teoria é um modelo que comporta leis, hipóteses e até mesmo outras teorias acerca de um fenômeno. Exemplo, a lei da gravitação universal é uma parte da teoria da gravitação. E se agora deseja saber sobre gravidade, procure um físico ou uma galinha esférica no vácuo, como a nossa amiguinha. E antes que fale em conspiração contra os criacionismos, sim, plural, existe mais de uma hipótese criacionista, na verdade, diversas apenas no cristianismo, sem contarmos outras religiões e outras hipóteses criacionistas não religiosas. Gostaria de mencionar que existem instituições e fundações religiosas que fornecem verbas a qualquer cientista que pretenda fazer uma pesquisa que prove a existência de deuses ou derrube teorias científicas como evolução, abiogênese e Big Bang. Vou mencionar uma mais à frente e deixar na descrição. Minhas respostas a essas perguntas serão superficiais e não devem ser entendidas como respostas de um profissional, refletindo apenas meu limitado entendimento do assunto. Mas sejamos sinceros, se seu objetivo fosse adquirir conhecimento, você estaria perguntando a um profissional, não a um ateu. Sem mais demora, vamos às respostas. Não acredito que nada seja resultado de uma explosão. Nem canto de baleia, nem salada de fruta, nem a consciência humana. Comparar pinturas e esculturas com o universo é uma falácia, pois podemos verificar que pinturas e esculturas não ocorrem naturalmente. Já no caso do universo, temos uma amostra limitada, apenas um universo e nenhuma evidência de que isso tenha sido criado, ou de que exista um criador para tal. Os criacionismos e seus proponentes afirmam saber que um ou mais seres, além do espaço e tempo, criaram o universo, mas não apresentam qualquer evidência disso, e nem de qual das hipóteses criacionistas é verdadeira e quais são falsas. Nem todos os criacionismos falam de deuses. Alguns falam de ETs, por exemplo. Muitas das religiões têm pelo menos uma hipótese criacionista. Em geral, mais de uma. Então me mostra evidências que sua hipótese é a correta e as demais são falsas. Do contrário, acabamos com um número infinito de bullies flutuando no espaço e dragões em todas as garagens. Mas está aí uma boa ideia. #dragões em todas as garagens. Convido você que está assistindo a vir lutar pelo seu direito de ter um dragão em sua garagem, ou outro local onde deseje colocar o mesmo. Mas tem que cuidar bem do dragão, viu? Do contrário, você pode ser denunciado à Sociedade Protetora dos Amigos Imaginários. Outra coisa, vou entender que quando você fala de evolucionismo, você esteja tentando se referir de forma desonesta à teoria sintética da evolução, que já foi testada e verificada diversas vezes por diversas áreas do conhecimento científico, e cujas evidências podem ser vistas em diversos museus de história natural pelo mundo todo. Mas deixemos para falar de evolução na próxima pergunta, assim eu não fico me repetindo como certas pessoas. Uma pequena observação. Talvez eu venha errar a pronúncia de algum dos nomes que virão a seguir, e sinto muito
se eu fizer, tá? Não houve explosão. A teoria do Big Bang descreve a rápida expansão do espaço. O nome Big Bang surgiu do desdém que o físico Fred Hoyle tinha pela teoria do padre Georges Lemaitre. Sim, um religioso é o criador da teoria do Big Bang. Porém, ele sabia separar muito bem a fé e a ciência. Fred Hoyle propunha que o universo era estacionário e chamou a teoria de expansão de Lemaitre de Big Bang, grande explosão, num programa de entrevistas na rádio BBC. Ele o fez com desdém e ironia, mas o nome pegou. Alguns anos depois, Edwin Hubble descobriu, após muitas observações astronômicas, que o universo de fato se expande. Hoje, os cosmólogos, através de observações, deduzem que o universo surgiu não de uma explosão, mas de uma singularidade. Possivelmente uma instabilidade quântica que fez surgir todo o espaço-tempo que nos rodeia. Espaço e tempo estão intrinsecamente ligados. Dessa forma, se o tempo surge com a instabilidade da singularidade, não faz sentido falar em eventos antes do surgimento do universo, ou seja, simplesmente não existe um antes da singularidade. Para responder como ocorreu essa expansão rápida, recomendo estudar sobre cosmologia. Um nome famoso nessa área é Lawrence Krauss. Não me atrevo a tentar descrever o trabalho dele, pois certamente cometeria muitos erros. Afinal, não sou formado em física, mas vou deixar uma palestra dele legendada, na qual ele trata do universo a partir do nada. Toda a matéria que existe hoje é produto de elementos que tiveram origem na fusão ocorrida em estrelas, que por sua vez herdaram de estrelas mais antigas sucessivamente até a singularidade que deu origem ao Big Bang. Logo após o Big Bang, existia apenas radiação devido às altas temperaturas. Os primeiros elementos químicos a se formarem foram hidrogênio e hélio. Apenas após alguns bilhões de anos é que foram se formar outros elementos. No final, você fala que é preciso ter mais fé para ser ateu que ser cristão. O que não é verdade. Ter fé em algo nada mais é que acreditar nesse algo sem a devida evidência. Como falei nos vídeos Um Bully, um Dragão e um Ateu, parte 1 e 2, ateus céticos preferem se apoiar em conhecimento como definido pela epistemologia. Esse conhecimento a que me refiro muitas vezes é produto da ciência. A confiabilidade da ciência reside no fato dessa ser testável e verificável. Vou deixar agora algumas citações breves. O primeiro vício da humanidade foi a fé. A primeira virtude foi o ceticismo. Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, ambas de Carl Sagan. E aquilo que é afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Christopher Hitchens. Uma observação. A galinha esférica no vácuo é uma piada antiga entre físicos. Algumas versões da piada falam em vacas esféricas no vácuo. Se vocês gostaram da participação da nossa amiguinha emplumada, comentem e quem sabe ela retorne. Gostaria de agradecer ao amigo professor Rafael Elétrico por verificar se não falei nenhuma besteira ao abordar o Big Bang. E por me recordar de como surgiu o nome Big Bang. Vou deixar alguns links sobre ondas gravitacionais, pois a detecção das mesmas foi um evento importante, não só por ser mais uma confirmação das teorias de Einstein, mas também por abrirem uma nova janela para o entendimento ainda maior do nosso universo. E se vocês acham que as perguntas chegaram ao fundo do poço, vocês não viram nada. Quem diria, mais um convidado surpresa. Semana que vem estarei respondendo as perguntas desse augusto sujeito sobre a evolução. Eu, a nossa amiguinha penosa e majestosa galinha esférica, e o Dalai Lama desejamos a vocês vida longa e próspera. Esses céticos advertem, esse canal pode trazer sérias consequências a crenças e mitos que são considerados verdades. Caso persistam os sintomas de verdade absoluta, os livros deverão começar a ser utilizados. Deixe de se inscrever em nosso canal e curtir os nossos vídeos. Temos Hangout todo segundo domingo de cada mês e nas segundas e quintas vídeos novos.